Orar sempre e nunca desfalecer. Um versículo do Evangelho, na anotação de Lucas, capítulo 18, versículo 1. O Espírito Emmanuel nos traz o comentário no livro Fonte Viva, a lição 61. Não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço de tua iluminação. Emmanuel já inicia de um modo contundente os seus comentários, porque os problemas do próprio corpo, as dores, a saúde, é o grande desafio para o bem-estar do espírito. E Emmanuel inicia já colocando o maior obstáculo, a dor, a saúde, para que não permitamos que este obstáculo impeça o nosso trabalho de iluminação. Enquanto que encontras no plano de exercício, qual a crosta da terra, sempre estarás defrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é caminho para as novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. E esse é o desafio de todo estudante. Comparando com o ensino humano, iniciando pelo ensino fundamental, médio, superior, nesse currículo, nesses anos escolares, passado um ano, simplesmente está aquele ano aprovado. Surgem os desafios do novo ano. Não é porque se conhece uma matéria, domina um assunto e aí não tem mais desafios, coisas a aprenderem. Então a realidade é que, resolvida uma prova, vem outra. E às vezes a nova que chega é mais difícil do que a que foi. Né? Então, temos que nos acostumar, entender esta necessidade de dificuldades contínuas, desafios contínuos, até realizarmos todo o nosso processo evolutivo e chegarmos em nosso destino, a perfeição relativa da criatura. Como ainda estamos nos primeiros anos da escola espiritual, temos que conviver de um modo muito confortável, alegre, muita aceitação, muita resignação, que sempre teremos desafios. E Emmanuel nos fala das coisas transitórias e permanentes, porque o título que ele escolhe, nunca desfalecer, é a palavra, a ideia-chave, comentando, orar sempre e nunca desfalecer. Esta parte está numa parábola contada por Jesus, a parábola do juiz iníquo. Vamos estudá-la daqui a pouco. Por que Jesus conta essa parábola? Por que esta frase? Emmanuel retira desta parábola esta frase e intitula nunca desfalecer, sempre, perseverar sempre. E ele aí depois nos traz em comentários as coisas transitórias. Ele diz: aonde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Cadê o sinédrio? Não está lá nenhum tempo, porque não ficou pedra sobre pedra. Encontramos uma parte do muro que estava em volta do templo, porque o Império Romano não quis destruir aquela parte do muro, deixou um trecho do muro para gerações futuras saberem do poderio, do domínio. Está lá até hoje uma linha marcando a parte da época do Cristo, o templo da época do Cristo, mas o templo em si, aquelas divisórias, as colunas, aquelas dimensões gigantescas, situado numa área de 121.380 metros quadrados. Uma área gigantesca, com os pátios dos gentios, dos estrangeiros, das mulheres,
os homens, os sacerdotes, o lugar santo, o santo dos santos, toda aquela construção. O sinédrio que condena Jesus à morte, que estava dentro do templo, passou. Onde estão os romanos vaidosos e dominadores? O pedaço do muro está lá até hoje. Mas cadê os romanos? Cadê o domínio do Império Romano? Cadê a vaidade toda? Né? Está lá aquele pedaço do muro para mostrar que eles também passaram. Né? Eles queriam mostrar para gerações futuras o domínio deles. E olhando aquele pedaço que conservaram, pensamos, mas vocês também passaram, tiveram a vossa vez transitória. Onde estão os verdugos da Boa Nova Nascente? Nos lembramos de Saulo de Tarso. Ele já passou na própria vida dele, já se transformou para Paulo de Tarso. Em verdugo, ele teve a compreensão e passou a ser divulgador do Evangelho. Mas e todos os outros que perduraram alguns séculos? Também passaram. Onde os guerreiros que fizeram correr em torno do Evangelho rios escuros de sangue e suor? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Onde as trevas da Idade Média? Comparando a Idade Média aos tempos atuais, e eventualmente assistimos algum filme na televisão, no cinema, e ficamos com a sensação, graças a Deus que não estou vivendo naquele tempo. Olhamos a nossa casa, o nosso conforto, a água quente, o ar-condicionado, os telefones celulares, e aquela vida de agressividade, aquela insegurança, aquela circunstância rústica, só é poético vendo na tela do cinema. É gostoso daquela circunstância. Porém, todas aquelas trevas espirituais também passaram. Onde os políticos inquisidores de todos os matizes que feriram em nome do exército benfeitor, arrojados pelo tempo aos despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz, em que a figura do Cristo resplandece cada vez mais gloriosa no governo dos séculos. Ou seja, todas essas circunstâncias retiradas pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, para mostrar tudo transitório em torno do Cristo, mas o Cristo permanecendo sempre. E todas essas circunstâncias que tinham um aparente poder, o sinédrio, o poder de condenar à morte e solicitar ao Império Romano para a confirmação da condenação, o Império Romano, a confirmação, os perseguidores dos cristãos, todos eles eram os poderosos, mas passaram. E Jesus continua, brilhando cada vez mais como governador espiritual do planeta. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Vamos estudar o contexto em que Jesus conta a parábola do juiz iníquo, que motiva Emmanuel retirar um dos versículos, o versículo inicial da parábola, para fazer esses comentários, insistindo conosco, que aprendemos com ele, de orar sempre e perseverar, jamais desistir. Parábola é uma didática, é um meio de explicar as coisas para ficarem bem compreensíveis. É uma comparação. Se compara coisas conhecidas, que têm um valor sentimental forte, conhecido, para explicar coisas desconhecidas. Então Jesus se utiliza do dia a dia dos judeus daquela época, que tinha um sentido na vida deles, nos objetos, nas posturas, no relacionamento, e fazia uma comparação para explicar o reino de Deus.
a vida no mundo espiritual, que é desconhecida para os espíritos que ainda estão no início do conhecimento, a nossa circunstância. A primeira observação que fazemos é que Jesus compõe a parábola do juiz iníquo como um dos itens de explicação de uma outra conversa. Ele não vem para falar dessa parábola e é ela que é o centro da atenção, não. O problema todo é o reino de Deus. E surge uma conversa entre os fariseus e Jesus a respeito do reino de Deus. E o reino de Deus, o caminho de evolução, do progresso do Espírito, é sempre o ponto principal do ensino de Jesus. É a palavra, a ideia mais presente em todo o Evangelho, é o reino dos céus, o caminho, a evolução do Espírito. Não é a palavra amor. Vocês podem observar, contar, né? A questão toda é evoluir espiritualmente, que se faz amando, sem dúvida nenhuma. Mas o contexto é o roteiro evolutivo do reino de Deus. Os fariseus perguntavam para Jesus: quando viria o reino de Deus? Ansiosos, porque eles desejavam a libertação do Império Romano. Aquela vida de angústia, de pesados impostos, do conflito religioso, da águia do Império Romano nas proximidades do templo, a Torre Antônia controlando tudo o que ocorria dentro do templo, a casa de Deus, o convívio com os pagãos que não observavam as leis, as lavagens, os descansos. E tinha uma grande esperança desta libertação prometida desde Moisés e os profetas. Sendo que Moisés não curou ninguém, não multiplicou pães e peixes, não transformou água em vinho, e conseguiu libertar o povo hebreu da escravidão do faraó do Egito. Muitos judeus tinham como esperança que Jesus fosse um libertador, que viria realmente o reino de Deus, e desejavam então saber do momento da revolução, das pragas, da força do sangue que iria inverter a relação de dominador e dominado. E Jesus responde: o reino de Deus não vem de modo a ser observado. Não se poderá dizer, ei-o aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Evidentemente, eles não conseguiam compreender o sentido espiritual desta colocação e também se sentiam profundamente desiludidos, porque não é isso que interessava. O que interessa dentro deles? O que interessava era realmente o domínio da força, era a liberdade, as coisas exteriores. E se parece uma aberração, na realidade, dizem os espíritos que ainda a maior parte dos religiosos, das pessoas que frequentam os templos na Terra, ainda buscam muito mais as coisas exteriores do que a transformação interior que realmente conduz ao reino de Deus. É uma questão de cada um checar no próprio coração aonde estão realmente os seus maiores objetivos. Se são nas coisas, é isso aqui, é aquilo lá. Se estamos olhando para o corpo, para o carro, para a casa, para os passeios, para as instituições, desejando as mudanças nesse campo exterior, ou se em primeiro lugar estamos olhando para dentro de nós e verificando o saber e a ignorância, as virtudes e as imperfeições morais, e fazendo um trabalho aí. Porque Jesus nos ensina que é aí que está a construção, o caminho. É aí que vamos ver quando viria o reino de Deus. Num trabalho dentro de vós. Temos que observar também, nos preparando
para estudar a parábola do juiz iníquo, que há um longo diálogo entre Jesus e os fariseus, mas sabemos que Jesus coloca a parábola do juiz iníquo como um dos itens desta conversa de buscar o reino de Deus, de quando vem o reino de Deus. E um dos itens, como já estudamos no comentário de Emmanuel, há a necessidade de orar sempre e nunca desfalecer, nunca desanimar. Orar, elevar o pensamento a Deus, falar com Deus, estar conectado com Deus sempre e nunca desfalecer, porque ainda estamos muito no início desse caminho. Se de acordo com o livro Evolução em Dois Mundos, os instrutores do Espírito André Luiz, no capítulo A Genealogia do Espírito, diz que o princípio inteligente, até chegar no pensamento contínuo, levou 1 bilhão e 500 milhões de anos. Nós estamos um pouco mais evoluído do que este início do pensamento contínuo, e isso ainda é o começo. Quanto nos falta para a perfeição? Logo, temos um caminho incomensurável, não infinito, mas sim indefinido, porque não temos capacidade de medir esses degraus. Mas haverá o degrau da perfeição. E até lá, ganharemos sentidos na nossa inteligência, faculdades morais, uma realidade totalmente diferente em relação à corpo espiritual e tantos outros poderes de espírito que ainda estamos longe de poder compreender. Então não pode desanimar. É algo como um estudante que está no ensino fundamental e que já deseja ser um médico, com experiência. E dizem para ele, mas você ainda tem que fazer todos esses anos, depois ser um médico, depois entrar na faculdade de medicina. Aí tem tanto serviço, ele queria para já, para o ano que vem, para o ano que está. Não pode esmorecer, desanimar. Temos que observar também a condição das pessoas de Israel, reis, juízes e homens, em relação aos outros no mundo, porque era diferente, e muito diferente. E essa diferença tem um significado grande dentro da parábola que Jesus compõe do juiz iníquo, que ainda não começamos a estudar. Estamos nos preparando para olhar a parábola. E qual era a diferença? É que os gentios, os pagãos, os outros, eles não tinham uma relação com Deus único. Eles tinham relação com os vários deuses, em que eles faziam as ofertas, os sacrifícios de animais, conforme a cultura, sacrifícios humanos. Enquanto que o povo judeu, eles tinham uma relação com o Deus único, invisível, e tinham que observar as leis, os mandamentos. Mais de 600 mandamentos, e muitos deles entrando em conflito. No entanto, 2 mandamentos se destacavam de um modo notável. Havia praticamente uma unanimidade em relação a 2 mandamentos. Tanto que Jesus foi provocado por um doutor da lei para equacionar o conflito dos mandamentos. O mandamento que dizia fazer a circuncisão no 8º dia. O outro que dizia que não podia trabalhar de sábado. E o ato da circuncisão seria um trabalho. E se o 8º dia caísse de sábado? Para cumprir um, descumpre o outro. E Jesus traz, entre esses mais de 600 mandamentos, 613 mandamentos, ele traz 2 mandamentos. Um do livro Deuteronômio, já está lá há mais de 1000 anos. Deuteronômio, na época de Moisés. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Esse é o primeiro, é o maior mandamento. Isso para todo judeu é importantíssimo. Tem mais de 600 mandamentos. Não observar o primeiro mandamento é uma aberração. É a maior aberração que pode ter. E o segundo, no livro do Levítico,
também já está lá há mais de 1000 anos, da época de Moisés, Levítico. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Inclusive, Jesus se sai a respeito do dilema da lei de um modo espetacular, porque ele disse que todos os outros, toda a lei e os profetas dependem desses dois. Ele equacionou tudo. Então, qualquer pretensão de contradição entre os mandamentos, entre este mandamento ou aquele mandamento, simplesmente se deve comparar a esses dois mandamentos: amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a si mesmo. É esses dois que decidem tudo. Logo, ele termina com a contradição, porque tudo depende desses dois. Observar esses dois já está aqui com Deus, não precisa observar nada dos outros. Se quiser, pode. Se não quiser, não precisa. Mas tem que observar esses dois: o amor a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. E os dois combinam entre eles 100%. Porque para amar a Deus, você tem que amar o filho dele, a criação dele. Imagina você diz para uma pessoa: eu te amo, vai lá e mata o filho dele. E quem faz um bem para uma pessoa está agradando o pai, a mãe, o Criador. Então, entre os dois é 100% de sintonia. E também a participação de Deus na vida do povo judeu, até na escolha dos reis. Os 3 primeiros reis, Saul, Davi e Salomão, foram ungidos por escolha dos sacerdotes. Foi a inspiração, através dos profetas, que escolheram o primeiro rei, Saul, o segundo, Davi, o terceiro, Salomão. Não era o mais forte da tribo maior, não houve eleição, não houve guerra. Foi inspiração, não foi o poder da espada. Enquanto que, na época de Jesus, o rei Herodes Antipas, o rei Herodes o Grande, que construiu o templo, eles eram nomeados pelo imperador romano. Então o povo judeu não gostava, não via com bons olhos, porque esses reis, Herodes Antipas, Herodes o Grande e os outros da época de Jesus, eles faziam a política dos dois lados. Eles agradavam ao povo, construíam os templos, procuravam observar as leis, mas tinham um acordo com os romanos. Em vez de ser o profeta que vinha a inspiração do Espírito e nomeava quem seria o rei deles, por vontade de Deus, por inspiração do Espírito, era o Império Romano que constituía pelo poder da espada. Agora estamos preparados, vamos começar. A parábola que Jesus compõe do juiz iníquo. É necessário orar sempre e nunca esmorecer. E Jesus fala de um juiz que não temia Deus e não respeitava os homens. O que significa isso? Quando Jesus cita um juiz que não teme a Deus, o que os judeus em volta deles pensavam desse juiz? Para eles, é que nem uma bomba atômica. Como assim um juiz que não se preocupa com Deus, não teme a Deus? O primeiro mandamento é amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Como um juiz que não ama a Deus. E o segundo mandamento: não se importava, não respeitava os homens. Então ele também não amava o próximo como a si mesmo. Ele só tinha amor por si, ele só era egoísta. Então, para os judeus que estavam ouvindo Jesus, não para os pagãos não conseguiam sentir esse peso. E nós temos que fazer um exercício, um estudo para conseguir entender o peso emocional. Porque se ficarmos na nossa época, tem muita gente que não ama a Deus. E a gente lamenta, fica assim: nossa, não acredita em Deus, não ama a Deus, não respeita os homens, causa uma certa indignação. Porém, para os judeus da época de Jesus, rigorosos observadores
que viviam continuamente observando aqueles mandamentos, que a vida era continuamente a relação homem-Deus, Jesus pega o ponto mais polêmico, a circunstância mais explosiva, um juiz que não ama a Deus e não respeita os homens, que contraria entre os 600 mandamentos o maior de todos. E o segundo também, ele é o juiz. Logo, um juiz iníquo, um juiz perverso, um juiz injusto. E ele nunca julgava o caso de uma mulher, uma viúva, que tinha uma pendência com um adversário. E ele não julgava o caso. Ele fazia o que queria, dentro do seu egoísmo, e não providenciava o julgamento. Ora, quando ele pega uma mulher, não é a mulher do nosso tempo, é aquela mulher do tempo dele, que era objeto, mercadoria, que o casamento era um pagamento de um preço de um contrato. O contrato de noivado com um ano. Uma parte, indo fazer o contrato na casa dela, onde você vai comprar mercadoria, vai na casa dela, do pai dela. Faz o contrato, estabelece o preço a ser pago ao serviço, e depois, um ano depois, completado o pagamento do preço, o pai tem que levar a mercadoria à filha no local que o noivo escolhe. Mulher com mercadoria. Viúva, então, acabou. Não existe parte mais fraca na vida, né? Jesus coloca os extremos da imaginação, que não é um caso real, é uma composição, mas possível de acontecer, né? Um homem, um juiz, que não observava os mandamentos, e uma mulher viúva que se vê prejudicada, e aí, ainda tem um detalhe, por um adversário, não uma adversária, porque se fosse outra mulher, aí já ficava tudo dentro da mesma faixa. Não, mas ela tinha uma pendência, ela tinha um caso, ela tinha um direito sobre um adversário. E o juiz não fazia justiça, não fazia o julgamento que lhe competia. E ela cobrava, ela reclamava, ela cobrava, ela reclamava. E esse juiz, mesmo assim, mesmo sendo egoísta, perverso, injusto, não respeitando a Deus, não observando o mandamento, nem o primeiro, nem o segundo, mesmo assim ele raciocinou do seguinte modo, como Jesus compõe a parábola. Mesmo assim ele ficou pensando, olha, ela tem razão, ela tem direito. Se eu não providenciar e julgar o caso dela, talvez um dia ela venha me agredir. Então, quer saber? Eu vou providenciar e fazer julgar o caso dela. Ele atende, ela persiste e ele atende, mesmo ele sendo esta aberração. Com este campo emocional, Jesus pega e coloca Deus. E Deus em relação aos eleitos, aos seus eleitos. Quem são os eleitos? Aqueles que estão observando as leis morais, que estão fazendo esforço de desenvolvimento das virtudes, de aumento do seu saber, estão buscando o reino de Deus, construir o reino de Deus em seus corações. E a vocês, os eleitos, se o próprio juiz perverso atendeu, por que Deus não vos atende? É evidente, claro, tenho certeza, tenho confiança, Deus atende a todos. Se até um juiz iníquo atende, porque Deus, que é a perfeição absoluta, que é o amor infinito, que é o trabalho eterno, não vai atender aos seus eleitos. Porém, tem que orar, estar em contato com Ele. Vivemos em contato com Deus? Quando acordamos, o primeiro pensamento é cumprimentar o Criador? Conversamos com o Pai durante o dia? Olhamos as pessoas e conversamos com Deus a respeito das pessoas, considerando que são filhos de Deus? Dentro da nossa casa mesmo, olhamos a nossa família de laços sanguíneos, mas assim é minha mulher ou minha irmã? É meu filho ou meu irmão? Porque somos todos irmãos em espírito. E conversamos com Deus a respeito
da parte que nos cabe e da parte que cabe ao Criador no processo da educação do Espírito? Vamos entrar um pouco a respeito de oração no livro Entre a Terra e o Céu, do Espírito André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, o primeiro capítulo, em torno da prece. E ele nos fala de um conceito que existe no mundo dos espíritos: a prece refratada. Já ouviram falar da prece refratada? É um conceito que existe no mundo dos espíritos. Orar, entrar em contato com Deus. No livro dos Espíritos, nós temos um capítulo que estuda a lei da adoração, que fala a respeito das relações que temos com o Criador na prece, que podemos pedir a respeito dos seus mensageiros. A questão 666, por exemplo. Que número, hein? 666. Bem este número no livro dos Espíritos, questão 666. Podemos orar aos Espíritos? Porque sabemos que Jesus nos ensina a orar para Deus. Jesus não nos ensina a orar para Ele. Orem para mim. Não, Ele ensina a orar para Deus. Ele ensina a orar para Deus em nome dEle. Pai é Deus. Pai nosso que estais nos céus. Né? Mas, e os Espíritos? Jesus é um Espírito, como nós. Só que chegou à perfeição. Nós estamos a caminho. E estando já perfeito, nos auxilia em nosso processo evolutivo. A resposta é que podemos orar aos bons Espíritos. O que será que acontece se orarmos para os maus Espíritos? E aí, os Espíritos nos explicam, nessa questão 666, que está um conjunto que se inicia na 649 seguintes. É um conjunto de perguntas e respostas importantíssimo. Pega o livro dos Espíritos, vai na lei da adoração, aquele conjunto é importantíssimo. É a mesma coisa que ter assim, um Facebook com Deus, né? Porque é o jeito de você fazer a ligação direta, saber conversar com Ele, o que pedir, o que não pode, como funciona, entender essa linguagem. Então essas perguntas dentro do conjunto de 1019, essas poucas perguntas, elas têm um valor incomensurável para o processo evolutivo do nosso espírito. Mas o curioso é que eles dizem que depende sempre do limite de evolução do espírito, porque se a prece não for agradável a Deus, não adianta. Tudo depende de Deus. Podemos orar aos espíritos, bons espíritos, aos mensageiros. Neste caso, o número 1 é orar a Jesus, porque é o maior mensageiro. É o espírito puro, o único espírito puro na terra. Mesmo assim, está na dependência da vontade de Deus. Sempre os espíritos atendem na proporção do seu poder de evolução, é relativo ao seu poder, e estando agradável a Deus. O curioso é que Allan Kardec nos coloca a resposta dizendo que quem respondeu essa questão foi um pastor protestante que tinha desencarnado em Paris no ano de 1856. Era o espírito M. Monod. E aí entra um estudo que não dá para nós andarmos agora, né? Mas que naquele conjunto de perguntas e respostas ele vai desenvolvendo, porque tem certas interpretações do Evangelho que não aceitam orações pelos espíritos, pelos mortos. Existe todo um cenário a respeito disso. E justamente um espírito protestante vem dizer a resposta, quer dizer, em contradição, em questão de análise, como é que era quando vivo e agora como morto. Mas já é um outro estudo.
Mas o que é a prece refratada? Esse termo novo, como vínhamos dizendo. Ele vem iniciando um drama da vida real, é baseado em fatos da vida real, que um espírito que está sendo tutelado por uma cidade espiritual nasce, é uma moça, né? E aí ela perde o irmão, ela está com o pai e tem uma madrasta em casa. E ela vê a fotografia da mãe, que faleceu, que desencarnou. E ela ora para a mãe. Só que a mãe, o espírito da mãe que desencarnou, não é aquela santa que ela pensa. É o obsessor da casa. Está obsediando a madrasta. Um ódio terrível, um projeto de vingança. Então a prece dela, em vez de sair da dimensão espiritual dela, relativamente boa, em relação à terra, à circunstância, vai para um espírito que é muito menos evoluído do que ela, que não tem como ajudá-la. Ela é que podia ajudar a mãe. Mas ela não sabe. Ela é uma criança. Ela reza pela imagem, pelo conceito que ela tinha. Porém, o que acontece com a prece, ela atinge um nível de vibração de acordo com o sentimento dela. E os espíritos daquele nível recebem, reconhecem, olha, ela está orando para a mãe, né? Refratada. O que acontece se orarmos para os maus espíritos pensando que eles são bons? O que acontece para as pessoas que oram para certos santos, mas que não viveram na vida do santo, e nem sabem como é que foi lá o processo? E se não foi santo? Foi mais demônio que santo. Quanto santo é caçado, quanto é santo gente que vê. Vamos ver entrar nesse contexto? Então a prece refratada, esse termo que eles nos trazem, esse conhecimento interessante, significam que as pessoas estavam orando, mas em vez de orar diretamente a Deus, orou por um espírito que de menor posição evolutiva, mas com coração bom, com vibração boa. E aí ele é percebido, ela é percebida pelos espíritos daquele nível de evolução. Inclusive ele fala de um gráfico, um jeito de medir, porque cada pensamento tem consequência material. E a prece é o pensamento mais sublime, é a conversa com Deus. Então todas essas consequências materiais podem ser analisadas, observadas num processo experimental, como ele vê aqui, analisando um gráfico. Vamos pensar em casa na nossa prece. Que gráfico está dando a nossa prece? Como estão os espíritos observando os gráficos das nossas preces? Porque elas também podem ser medidas em gráficos, porque tem consequência material. Nos parece um tanto assim vago, né? Mas na realidade estamos falando dessa matéria que vibra muito, 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 muito alto, que compõe o cenário do mundo dos espíritos, da mesma maneira que podemos medir do jeito que nos comunicamos através do celular, da qualidade do sinal, da quantidade de circunstâncias que podemos baixar. Os programas passam de 1 mega, de 4 mega, 10 mega, 20 mega, consegue baixar em tanto tempo. Conseguimos perceber essa realidade, porque a matéria radiante de hoje, de certo modo, nos permite entender esse mundo da matéria digital, da matéria radiante, interferindo nas nossas vidas. Aí aumenta bastante essa intensidade. Vamos chegar nesses cenários também materiais. E a prece, o pensamento, tendo consequência material, podendo ser medido e analisado. O que acontece no início desse livro em torno da prece, entre a terra e o céu, que eles nos trazem o conceito da prece refratária. Existe o nunca desfalecer, orar e nunca desfalecer. Demos uma espiada na vida no mundo espiritual, no livro Entre a Terra e o Céu, para ilustrar orar. Agora vamos ilustrar um pouco o nunca desfalecer. E vamos buscar uma parábola de Jesus, uma outra parábola. Não essa do juiz iníquo, que é exatamente esse conceito, o conteúdo do nosso estudo,
mas uma outra parábola que aparentemente não tem relação nenhuma. Só que no fundo, observando ela com cuidado, nós vamos ver que a mesma mensagem de Jesus dizer nunca desfalecer, perseverar sempre, está nessa outra parábola. É a parábola do semeador. Essa todos conhecem. O semeador saiu a semear jogando a sua semente ao longo do caminho. E aí algumas sementes que caem na beira do caminho, no caminho, vem a ave, vem o maligno e tira. Essa é a condição daqueles que não conseguem compreender. O maligno já tira logo para não poder compreender mesmo. Então, a palavra, a semente é a palavra de Deus, é o ensino, é o conteúdo do saber, é a influência moral. O semeador sai a semear, sai a distribuir isso. Porém, nem todos podem compreender. O próprio Espiritismo, Allan Kardec escreve algumas vezes que ele é para aqueles que o podem compreender. Porque depende do nível de compreensão espiritual que se encontra a criatura. Todo saber é um roteiro de dificuldades, são gradações de conhecimento. Existem níveis. Então, existem aqueles que recebem a semente, porém, eles não têm ainda possibilidade de compreensão. Logo, é uma semente que não vai germinar, não vai crescer, não vai florescer, não vai dar frutos. Não tem possibilidade de compreensão, vai ter em outro momento, num momento futuro. Não é porque não quer, é porque ainda não consegue. É como trazer uma matéria de física nuclear para o ensino fundamental. Não vai conseguir, não é que não quer, ainda não consegue compreender. O semeador continua jogando as sementes, uma parte da semente cai numa terra que tem pouca terra. O que acontece? Ela germina um pouquinho e o sol já queima. Seriam as pessoas que compreendeu. Ouviu a palavra, leu o livro, ouviu a palestra, viu um filme, um cenário da vida. Naquele momento deu uma alegria, deu um entusiasmo, deu aquilo, mas é um fogo de palha. No dia seguinte em diante, já as coisas que tem para fazer, os obstáculos, as pessoas, a agenda, já cai no esquecimento e se afasta. Então é aquela semente que cai com pouca terra, não cria raiz profunda. Ela germina e já o sol queima, não tem raiz profunda. Uma terceira parte das sementes cai numa terra com condições de germinar, dar uma certa raiz e começar a crescer. Aí já vai. Mas ao longo do tempo, ela se vê cercada pelos espinhos, as tribulações da vida, os prazeres da vida, as circunstâncias financeiras, as perseguições. E esses espinhos colocam um limite, assim, né? E aí a planta vai, encontra aquele obstáculo e para. Então ela teve condições de compreender. Depois, ela germinou, cresceu, passou pela fase inicial, deu uma certa continuidade. A outra foi um dia. Nessa circunstância já são alguns meses, alguns anos. Só que em um dado momento ela para. Ela não continua, ela falece ali. Ela interrompe, por causa das circunstâncias que a cercam. Às vezes por dificuldades, às vezes por facilidades. Porque às vezes as facilidades materiais que tiram a atenção do reino de Deus. Se ganhar na Mega Sena, quem volta aqui? Já vai mudar para Paris, nem lembra mais da Casa de Esperança, nem no Facebook ela vai dar uma olhada na palestra. Né? Agora, se tem dificuldade, ficar doente, vamos lá fazer tratamento. Tiver um problema familiar, vamos conversar com os espíritos, vamos ver a ajuda que conseguimos. Na hora da fartura das facilidades, às vezes, as circunstâncias nos convidam realmente a esquecer da vida espiritual. Mas, por um ou por outro, está lá, Jesus coloca os espinhos, e eles, ou pela dor ou pelo prazer, eles acabam impedindo. E a quarta circunstância, que é a terra boa mesmo, então ela
germina, cresce, floresce, frutifica e dá 30, 60, 100 por um. E Jesus coloca assim, pela perseverança. Ele cita essa palavra, quer dizer, a semente que cai na terra boa, e ela, pela perseverança, ela nunca desfalece, ela continua sempre. Ela germina e ela vai. Não tem sol, não tem espinho, não tem obstáculo, não tem impedimento. Ela sempre cresce. Opinião do discípulo é baseado nos contos de Humberto de Campos, irmão X. Está no livro Roteiro de Jesus e no livro Contos e Contos. Então é um conto, com a poesia, o encanto do irmão X, mas que a circunstância que ele nos coloca, este conto, nos traz reflexões adequadas ao assunto que estamos estudando hoje. Jesus, um espírito puro, veio dos seus ares celestes, das suas dimensões, e se aproxima mais da dimensão da Terra. Vem com os seus mensageiros, os anjos celestes, e se aproxima da Terra. Mas fica um ponto em que ele é acessível para os homens durante o sono do corpo. As boas pessoas que possuem virtudes, que procuram ser pessoas de bem, que fazem suas orações, que estão preocupadas com o próprio espírito, que é a sua verdadeira natureza, antes de dormir, fazem aquele desejo de encontrar Jesus, e durante o sono do corpo, na emancipação da alma, no desdobramento, essas pessoas, os espíritos, as almas dessas pessoas são conduzidas a esse nível de dimensão vibratória que Jesus vem da onde ele está para este nível. Nós vivemos em multidimensões. Hoje nós vamos assistir cinema e vemos lá filme em 3D, né? 3D. Tem 2D e tem 3D. Vamos no parque de Orlando, na Disney, e aí vemos filme em 3D, mas também com os efeitos na cadeira, jogando água, gás, tremendo, dando choque, fazendo tudo aquilo lá, né? Então, uma espécie de um 4D, porque se além de ver a imagem, você ainda sente os efeitos no carrinho, na cadeira, na circunstância. O universo tem... Quantas dimensões tem o universo? Infinitas. De espírito puro, onde está Jesus, onde se vê Deus, vamos dizer assim, até a nossa, é incontável. Não é 3, não é 7, não é 9, não é 11, é incontável. E percebemos um pouco disso com a realidade das comunicações mediúnicas, espírito lado a lado com espírito, e um não vê o outro, e conversa com a gente, né? Então, se vê essa circunstância das múltiplas dimensões. Então, Jesus marcou um ponto de encontro. Ele saiu da dimensão do espírito puro e veio num lugar em que as boas almas podem ir durante o sono do corpo. E Jesus resolve atender o pedido das pessoas. Imagina a fila que formou. Uma fila enorme. E é tudo, jovens, crianças, pessoas adultas, velhos, mães, pais. E cada um contava o seu problema. A mãe chegava, falava na frente de Jesus a respeito dos seus filhos, porque brigavam, que tinham que se dar bem, porque não estudava, não arrumava emprego, tinha essa doença, tinha aquela, fazia seu pedido. Aí Jesus ouvia com todo aquele amor, com toda aquela ternura, olhava para os anjos, os seus mensageiros, designava um e atendia o pedido dela, via o que era possível, o que era adequado para ela. Aí vinha lá o velhinho que cuidava da plantação e falava que precisava muito do tempo, do sol, da chuva, do vento, nas proporções adequadas, que aquilo sustentava a família dele, toda aquela região, os impostos que ele pagava, que ele era honesto e tal. Contava todo o seu dilema, toda a sua circunstância, e Jesus designava um anjo e atendia o pedido dele. Ia lá a noiva. Ah, meu noivo está para morrer, está com a saúde assim, se eu perder esse homem, como é que eu vou viver? A gente sabe depois o que acaba acontecendo, né? Quando ela está naquela fase,
toda aquela ilusão, aquela ansiedade, aquela coisa, e Jesus ouvia tal o seu pedido, designava um anjo, o anjo ia lá atender. E assim foram uma série muito grande de pessoas, até que chegou um homem que realizou um procedimento completamente diferente. Ele chegou perto de Jesus, se ajoelhou, abriu os braços e disse assim para Jesus, que ele já tinha estado muitas vezes pedindo coisas, e que tudo aquilo que aquelas pessoas tinham pedido, ele já tinha pedido e recebido, e ele tinha conhecido tudo na terra, conhecia a saúde, conhecia a doença, porque ele se lembrava de outras vidas, não só daquela que ele estava vivendo, conheceu o poder, conheceu a humilhação, tudo, todas essas coisas da terra, todas as aspirações humanas, ele já tinha passado e já tinha vivido essas experiências. E que ele estava lá naquele momento para pedir algo que não era nada disso. Ele queria era aprender diretamente com Jesus, aprender com Jesus. E o que eu quero, Senhor, é aprender com o Senhor. Que ele via o quanto de sabedoria faltava para ele. Ele conhecia o seu limite no saber, o seu limite na moral, a sua circunstância de compreensão, de sentimento. E ele queria aprender a amar, a sentir, conhecer a vida espiritual com Jesus. Que Jesus fosse o professor dele. E isso criou um suspense enorme, ficou todo mundo olhando assim, aqueles anjos, as pessoas, que foi um pedido muito diferente, e que de certa maneira envolve a participação direta do Cristo, que é aprender com o Senhor. E ficaram todos atentos, observando o que Jesus faria. E Jesus se aproximou dele e disse que iria atendê-lo. Eu vou atendê-lo pessoalmente. Você quer aprender comigo? Eu vou ensinar você.